Olá, seja bem-vindo. Está começando mais um programa UFO no Plural. Bem, os anos vão passando e de repente as mulheres chegam aos 50. Normalmente, a partir daí, ocorre a menopausa, uma fase difícil para a maioria delas. Surgem as ondas de calor, suores noturnos, mudanças no humor, dificuldade de concentração, cansaço excessivo, dentre outros sintomas. Para tentar amenizar as mudanças trazidas pela menopausa, a prática de exercícios físicos podem ser uma boa alternativa. Hoje nós vamos falar sobre um projeto que existe na UFO e que é voltado para essas mulheres com menopausa. Para falar sobre este assunto está aqui comigo o professor Guilherme Pulga, ele que é da Faculdade de Educação Física da UFO. Professor, muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço o convite. Professor, este projeto então, esse programa, ele está integrado lá na Faculdade de Educação Física. Sim, é um projeto que nós temos na Faculdade de Educação Física, mas que também é vinculado ao programa de pós-graduação em Ciências da Saúde da Faculdade de Medicina, o qual eu faço parte. É um projeto também que ele é multidisciplinar, então nós temos aí vários professores envolvidos, tanto da UFO como de fora da UFO. E temos também alunos de vários cursos envolvidos. Então hoje nós temos alunos da educação física, da nutrição, da fisioterapia, que são os principais que conduzem esse projeto. E como que ele nasceu? Parece que foi de um estudo? Sim, ele nasceu primeiramente com um estudo que eu fiz no meu doutorado, em Rio Claro, na Unesp, onde nós trabalhamos com mulheres na pós-menopausa, hipertensas e hipertensas. E aí nós verificamos que o exercício físico traria um benefício muito grande para elas. E com isso, após eu ter o ingresso aqui na UFO, eu decidi dar uma continuidade nesse projeto. E aí desde 2013 nós começamos a idealizar esse projeto. No final de 2014 nós conseguimos aí, 2 projetos de aprovação de fomento de pesquisa, tanto da FAPEMIG quanto do CNPq. E aí nós colocamos em prática aí no final de 2014 e 2015 inteiro esse projeto para verificar principalmente qual a importância do exercício físico para a mulher na menopausa. Primeiramente, nós trabalhamos em 2015, por exemplo, com as mulheres saudáveis, Então a gente fazia um treinamento com exercício físico com elas e nós realizávamos várias sessões de avaliações para verificar como que estava a saúde cardiovascular, Então a gente monitorava a pressão arterial, de repouso, a pressão com mapa, que verifica durante 24 horas, a pressão ambulatorial. Nós fizemos também vários exames clínicos, cardiológicos, exames metabólicos e exames bioquímicos também de sangue. Esses ainda estão em fase de andamento, mas nós estamos verificando alguns marcadores inflamatórios, pró e anti-inflamatório, e alguns outros marcadores também do estado anti e pró-oxidante nessas mulheres, além de algumas respostas hormonais também. Então é um projeto bastante complexo e completo também em relação a isso. Professor, a gente sabe que exercício físico é bom para todo mundo, independente de idade, com relação a essas mulheres que estão passando ali dos 50, que acho que normalmente é a média em que surge a menopausa, isso. O que o exercício físico pode fazer na vida delas, que não na vida das outras pessoas? Eu queria que o senhor relatasse um pouco. Sim, primeiro é importante a gente caracterizar a menopausa. A menopausa, o que a gente chama na menopausa, na verdade, a gente deveria caracterizar como uma fase de pós-menopausa. A menopausa é o evento onde a mulher cessa a menstruação por 12 meses, e aí junto com essa menopausa, que é esse evento, antes dela vem um período onde tem transições do período fértil para o não fértil, e com isso vem acompanhado alterações metabólicas, endócrinas, hormonais, que vão alterar muita coisa no sistema fisiológico da mulher, no corpo dela. O que são essas principais alterações? Dentre as questões hormonais, nós temos também associado a um aumento da inatividade física com a mulher nesse período, que coincide aí com alguns 50 anos da mulher. Pode começar até antes, para algumas mulheres, hoje em dia está muito comum. Mas aumenta o nível de sedentarismo e junto com isso vem aumentando o nível de
de gordura corporal acumulada, principalmente na região abdominal, que isso está diretamente relacionado com doenças cardiovasculares. E além disso, alguns marcadores inflamatórios que são importantes, que aumentam, né, durante essa fase na vida da mulher. Então, juntando tudo isso, a gente consegue ver que a mulher, após os 50, tem maior incidência de doenças cardiovasculares e metabólicas. Então, se a gente comparar, por exemplo, com homens até os 40, 50 anos, a incidência de infarto e de outras doenças cardiovasculares, hipertensão, é maior no homem. Mas após os 50 anos passa a ser maior nas mulheres, hipertensão e outras doenças cardiovasculares. Por isso, há uma necessidade de um cuidado especial para essas mulheres nessa fase. Mas, por exemplo, essas doenças e essas características que o senhor disse que vão surgindo aí após a menopausa, o senhor atribui elas aos sintomas da menopausa ou ao estilo de vida que vai mudando no decorrer do tempo? É um conjunto de fatores, mas esses sintomas que vêm acompanhados com a menopausa, que é incidência de depressão, irritabilidade, uma alteração no estado do humor, nós temos aquele popular calorão, né, que elas sentem, tudo isso é ocasionado devido à questão hormonal. E também, junto com essa questão hormonal, por exemplo, nós temos o hormônio que é cardioprotetor, que quando a mulher está nesse período após a menopausa, ela perde ela diminui a concentração desse hormônio. Então ela perde essa proteção. Então, ou seja, são fatores que vão como uma bola de neve, né? Além dos fatores sociais, psíquicos, né, também fisiológicos, que vão somando, vão levando a esse estado onde a mulher precisa ter uma maior atenção. Senão pode ter problemas aí de doenças graves, né, nessa fase. E esses exercícios vão ajudar no quê? Com certeza. Então, para isso, quando a mulher chega nessa fase, ela tem diversos tratamentos, né? Que nós chamamos tratamentos farmacológicos, né, com algum medicamento, reposição hormonal. Existem alguns tratamentos alternativos também. Aliás, existem vários, né? E dentre eles, nós temos alguns tratamentos como o exercício físico, que é importante. Então, o exercício físico ele tem um papel fundamental para prevenir algumas alterações, vamos chamar de maléficas, que ocorrem durante essa fase, por exemplo, um ganho de peso excessivo, que é normal com o envelhecimento, tanto para homem como para mulher, mas com a mulher é um pouco maior por conta dessas alterações. E além disso, a incidência, por exemplo, também de alguns tipos de câncer de mama e outros tipos, que o exercício poderia ajudar, né, na prevenção. Então o exercício ele melhora a aptidão física dessas mulheres, ele melhora a força dessas mulheres e previne e ajuda no tratamento dessas doenças que são às vezes secundárias, às vezes também vêm como principais, vamos dizer assim, como hipertensão, diabetes, obesidade, osteoporose, tudo isso o exercício traz como um benefício nessa fase para essa mulher. Professor, tem alguma versão parecida da menopausa, uma versão masculina ou não? Nós temos a andropausa, né, que ela, existe também as alterações no homem, mas ela parece não é tão sentida nesses aspectos como nas mulheres. Nas mulheres parece que a incidência dessas doenças vem acompanhado mais fortemente, né, com essa perda dessa questão hormonal e todas essas alterações em relação ao homem. Então, por isso que o cuidado, né, com a mulher tem que ser importante nessa fase. E esse trabalho desenvolvido lá tem uma faixa de idade, tem um limite? Sim, nós trabalhamos então, hoje nós temos na verdade um projeto grande que é a menopausa e atividade física, né, relacionado à saúde da mulher. E dentro desse projeto nós já tivemos que foi realizado no ano passado, que foi verificar a relação da suplementação de isoflavona, que é uma proteína da soja, que ela é considerada como um repositor hormonal natural. Então, a relação da isoflavona com o exercício físico. Então, a gente fechou um primeiro projeto que é relacionado a isso com mulheres saudáveis. No segundo momento, nós estamos agora investigando qual é a relação da hipertensão arterial, que acomete muito, né, essas mulheres nessa idade, com a hipertensão arterial e o exercício físico. Então, qual é o exercício ideal que nós podemos fazer para essas mulheres na pós-menopausa e qual é o exercício ideal para elas realizarem se elas tiverem hipertensão arterial. E aí nós vamos relacionar também, por exemplo, com o tipo de medicamento que elas utilizam, porque o exercício físico, todo mundo sabe que ele é importante, que deve ser feito em qualquer idade, enfim. Mas existem algumas peculiaridades que nós devemos saber e por isso que a prescrição deve ser muito bem feita. Essa reposição hormonal que o senhor citou e a questão da soja,
ela é feita de que maneira? Ela é feita através de cápsula ou através de alimentos normais. Então nós temos suplementos, né, alimentares à base de isoflavonas, ou até mesmo através de soja mesmo, que é feito nas mulheres. Ele mimetiza o efeito do estrógeno, né, que reduz nas mulheres nessa idade, mas ele não tem uma eficácia 100% como a terapia de reposição hormonal. O grande problema da terapia de reposição hormonal, que vem sendo utilizada bastante aí nas últimas 10, 20 décadas, é que hoje em dia os estudos têm mostrado que a reposição hormonal ela vem aumentando a incidência de doenças cardiovasculares como hipertensão e de alguns cânceres secundários. Então, esse efeito colateral com a terapia de reposição hormonal, a gente poderia reduzir ele se reduzisse essa reposição e aumentasse a atividade física, principalmente aliar a atividade física aeróbica resistida, que é a musculação, que a gente chama, né? E também aliar com uma dieta específica para a mulher nessa fase, que aí entra também alguns alimentos à base de sódio, mas enfim, mas é uma dieta normal, que deve ser saudável, vamos chamar assim, que é específica para a mulher nessa fase. Como é um projeto também que é vinculado à pesquisa, nós começamos com a mulher aí a partir dos 40, que já estão na menopausa, né? Nós temos um projeto também que é com mulheres que sobreviventes ao câncer de mama ou que fizeram esvaziamento axilar, né, que tiveram algum câncer nos linfonodos. E aí esse projeto ele tem com mulheres que um pouquinho antes dos 50. Então a partir dos 40 anos, algumas mulheres se encaixam e a partir dos 50 praticamente todas se encaixam, né, para participar dele. Sim, deve ser desenvolvido alguma série de exercícios diferentes de alguém, por exemplo, que está com 25 anos, né? Sim, sim. Aí o que nós fazemos? Além de toda essa avaliação cardiológica, essa avaliação metabólica, nós fazemos também testes para identificar a intensidade ideal para treinar com essas mulheres. Então, o nosso treinamento que nós realizamos lá, o que a gente chama de exercício combinado. Ele combina o exercício aeróbico, que é realizado em esteira, e o exercício resistido, que é aquele feito com musculação, além de envolver também alguns movimentos do Pilates, né, que a gente tem até um projeto específico só com Pilates, mas enfim, nós aliamos, combinamos esses exercícios, verificamos qual é a intensidade ideal para elas treinarem e aí a gente aplica um treinamento personalizado, né, de acordo com a intensidade que elas precisam de acordo com a capacidade física dela, tanto de força quanto capacidade cardiopulmonar. Tá ok, daqui a pouco a gente volta nesse assunto. Bom, o Fui no Plural vai para o intervalo, daqui a pouco a gente vai continuar esse bate-papo aqui. A democracia garante a igualdade de todos. Num país democrático, o voto de cada cidadão tem o mesmo poder. E você sabe quem torna isso possível? A Justiça Eleitoral. Ela faz parte do Poder Judiciário e é responsável por organizar, realizar e julgar as eleições. A Justiça Eleitoral é composta pelos cartórios eleitorais, TREs e TSE. O TSE fica em Brasília, onde ocorre o julgamento final das ações eleitorais e o planejamento de toda a estrutura das eleições. Os TREs estão em todas as capitais e julgam as ações eleitorais do seu estado, além de fazer a apuração e realizar grande parte do processo eleitoral. Já os cartórios eleitorais estão em milhares de municípios e fazem parte do dia a dia da população, prestando vários serviços aos eleitores. Então, quando escutar Justiça Eleitoral, lembre-se de quantos juízes, servidores e funcionários trabalham para que a voz de cada brasileiro seja ouvida. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Estamos de volta, hoje nós estamos falando sobre mulheres que enfrentam a menopausa. Aqui comigo está o professor Guilherme Pulga, da Faculdade de Educação Física da UFA. É claro, eles têm um projeto bacana, né, que trata sobre isso. Eles desenvolveram esse projeto para trazer exercícios físicos na vida dessas mulheres, né? Porque a gente estava falando no bloco anterior. Você estava me falando que existe todo um preparo diferente, né? Considerando aí a idade dessas mulheres, né? Isso, acho que o principal é a gente determinar qual a intensidade que é ideal para elas, né? Então, existe uma intensidade, por exemplo, do exercício aeróbico que é importante. A gente monitora, por exemplo, a frequência cardíaca para não sair de uma zona alvo que traga um benefício para ela.
A gente também monitora a questão de quanto que ela vai levantar de peso, né, vamos chamar assim, na musculação, para que ela trabalhe dentro de uma zona de repetições e de carga ideal, e para que também para que elas possam dar continuidade, que esse exercício traga prazer para elas, né? Não adianta nada a gente fazer um exercício que elas não gostem, né, e que não traga, ela não sinta vontade de ir lá fazer todo dia e continuar o resto da vida. Porque, querendo ou não, a gente tem que adotar o exercício, principalmente, né, as mulheres têm que adotar esse exercício, não só elas, mas uma população geral, para o resto da vida. Quando está associado a por exemplo, uma doença, alguma patologia que seja, o exercício físico pode ser uma terapia que a gente chama de não farmacológica, que se a gente fizer ele e manter ao longo prazo, isso mantém o nosso estado saudável, e o dia que a gente não faz, ou o dia que nós paramos por muito tempo, a gente tende a desenvolver outras doenças e piorar o nosso estado de saúde. Guilherme, você falou de uma espécie de bateria de exames, né? Vocês desenvolvem lá também. E você falou em monitorar a frequência cardíaca. A gente conhece alguns sintomas que são clássicos da menopausa. Mas existe algum, por exemplo, eu já ouvi queixa de dor no peito. Você já ouviu falar algo nesse sentido? A gente tem que saber diferenciar que tipo de dor no peito é essa. Se é uma dor, vamos chamar de muscular, é uma dor que ela fez exercício, né, tanto para musculatura dos membros superiores, ou uma dor, às vezes, da musculatura inspiratória e expiratória, quando a mulher está sedentária, não faz exercício. É uma dor que é normal, principalmente no início do exercício. Agora, se for alguém que não está nesse universo aí da prática de exercício, dores no peito, está incluso aí nessa... É um problema. Se está com dor no peito, essa que a gente chama de angina, deve-se parar o exercício na hora e procurar um cardiologista, um médico, para saber o que está acontecendo. Acontece que... Então, mesmo uma pessoa que não faça exercício, por exemplo, se ela sente dor no peito, o sintoma pode ou não estar relacionado à menopausa? Ou quase sempre não existe uma causa e efeito dessa dor no peito, não. O que existe é os sintomas que a gente chama de sintomas do climatério, que elas terem o suor noturno, ela sentir a onda de calor ao longo do dia, ela estar mais com um estado de humor bem alterado, alguns sintomas de depressão. E aí, nesse estudo, por exemplo, que nós estamos realizando, o que nós vimos? Nós acompanhamos, são 32 mulheres, se eu não me engano, nós acompanhamos com um treinamento entre 2 e 3 meses. Deram 3 meses de acompanhamento. E aí nós verificamos que, através de questionários específicos, que com o treinamento com exercício aeróbio combinado com o resistido, a gente teve uma redução de aproximadamente de 15% a 20% desses sintomas do climatério. Então, as mulheres sentiam com menor frequência essa onda de calor e sentiam também com menor intensidade. Elas tinham uma disponibilidade melhor no dia a dia, então elas acordavam com vigor melhor, até mesmo o apetite sexual delas aumentaram, ou seja, a gente tem essa questão da sexualidade delas melhorou a autoestima. E tudo isso, né, é fruto do exercício, porque quando essas mulheres param de fazer o exercício, elas voltam a ter todos esses problemas novamente, podem ter uma maior incidência desses problemas do que estão associados à menopausa, né? Só finalizando essa dúvida com relação à dor no peito, então primeiro é importante saber separar uma dor que é muscular ou não, isso, né? E na dúvida procurar um médico, né? Com certeza, na dúvida sempre procura um médico para saber o que tem de errado. Se tiver com uma dor que é muito forte, para na hora, procure ajuda. Se tiver com uma dor que ela incomoda só de vez em quando, mas se tiver com uma dor progressiva, sempre procure um médico para saber fazer um exame, para saber diagnosticar e ter um tratamento correto. Não adianta nada não ter o tratamento correto, né, sobre essa questão. Até porque a chance de não ter nenhuma relação com a menopausa sim, é grande, né? Sim, aí vale para qualquer pessoa. Certo. Com relação a esse pessoal lá do projeto, essas mulheres, como que elas enxergam o projeto? Você ouve depoimentos delas? Sim. Até os nossos alunos que fazem parte do projeto, eles comentam sempre conosco, né, que você vê que a fisionomia da pessoa muda, né?
o estado dela de alegria, enfim, de disposição para fazer tudo. Às vezes estava meio deixada. Sim, às vezes você conversava com ela, o que você fez no dia a dia? Eu fiz as tarefas domésticas, enfim, eu vi TV o dia todo, aí depois que começa a fazer exercício, depois de um tempo, né, fala, não, hoje eu fui passear com meu neto na praça, hoje eu tive mais disponibilidade e disposição para poder ir no parque caminhar com minhas amigas, fazer algumas atividades que são importantes, né, para elas, ao ar livre. Então tudo isso a gente consegue ver além de todo aquele processo fisiológico que nós vimos. Então nesse mesmo estudo que nós fizemos, nós vimos que além dos sintomas do climatério ter reduzido, a gente viu, por exemplo, que a pressão arterial ambulatorial, que é aquela medida 24 horas, ela reduz quando a mulher faz o exercício em até 15%. Ou seja, então a pressão arterial dela durante o dia todo, quando ela faz exercício de manhã, ela permanece menor do que o dia que ela não faz. E aí isso cronicamente é muito importante, porque isso previne, né, várias doenças cardiovasculares, né, doenças coronarianas, AVC, infarto, né, do miocárdio, né, infarto no coração, enfim, é importante que essa pressão seja regulada, né, mesmo com mulheres que não tenham tanto problema na pressão arterial. Porque com o envelhecimento e com a menopausa, você tende a aumentar um pouco essa pressão arterial de repouso. E é importante a gente cuidar dela. Fortalecer a musculatura também, né? O dado importante também que a gente teve. Nós vimos que apenas com 10 semanas de treinamento, teve um aumento de até 30% na força delas. Então, força, quando a gente fala em força, a gente pensa naquelas pessoas musculosas levantando peso, mas não é isso. A força que é importante é a força para executar a atividade de vida diária. Então, por exemplo, elas conseguem subir uma escada sem sentir aquele cansaço. Elas conseguem carregar uma sacola do supermercado mais fácil. Elas conseguem carregar o neto, né, mais fácil. Enfim, levantar da cadeira sem ficar apoiando, sem necessidade de uma ajuda. Então, tudo isso, toda essa força é importante. Então, a gente viu aí, teve alguns grupos musculares que nós encontramos até 40% de aumento de força. Então, ou seja, com 10 semanas de treinamento somente, 20 minutos aeróbio, 20 minutos de musculação, a gente consegue ter toda essa melhora, que para atividades da vida diária, para a qualidade de vida, é muito importante para elas. Acabam provocando mudanças físicas, né, mentais, psicológicas. Com certeza, é um conjunto. Foram vários resultados. São muitos benefícios que elas têm. Outro resultado também importante que nós tivemos foi que, mesmo nós não termos controlado a dieta, elas tiveram uma redução do colesterol total. Foi de 7%, se eu não me engano, mas já é importante, porque foi um período relativamente curto ou médio, né, de 10 semanas, e sem um controle dietético. Então, mais uma vez, mostrando que essa atividade para elas é de grande valia para elas terem aí ao longo da vida. Nossa, e quantas pessoas mais ou menos participam lá? Você tem esse número? No ano passado participaram aproximadamente 40 mulheres, né, ao longo do ano. E esse ano nós já temos aproximadamente 30, 35 mulheres que vão começar agora esse programa de treinamento. É bom lembrar que o ano passado nós trabalhamos com um grupo de mulheres e esse ano nós estamos trabalhando com grupos mais específicos. Então nós temos um grupo de mulheres que tem hipertensão, e um grupo de mulheres que tiveram câncer de mama e estão que fizeram também o esvaziamento axilar e que já passaram pelo processo de quimio e radioterapia e que só participam da hormonoterapia, que aí nessa fase elas têm mais condição de fazer exercício e precisam fazer para recuperar a saúde, né, que o tratamento muitas vezes tira dessa pessoa. E a escolha desse público foi para ajudar... Foi principalmente porque a gente viu que a incidência era muito alta, né, tanto de hipertensão quanto de câncer de mama nessas mulheres, e que a gente, como são estudos vinculados à pesquisa, a gente vê que há uma carência, né, de estudos nessa área para essas mulheres em relação ao exercício. Então a gente quer saber o que realmente está acontecendo no organismo dessas mulheres, tanto de hipertensão quanto com câncer de mama, que já tiveram o câncer de mama, para a gente poder também atingir o ponto certo da intensidade de exercício, frequência, qual exercício é ideal, para a gente trazer o benefício para ela também. Guilherme, de um lado, essas senhoras, né, que são atendidas e os benefícios estão aí para todo mundo ver,
Mas tem um benefício do outro lado também, né? Quem acompanha, faz esse acompanhamento lá. Com certeza, nós temos, só para você ter uma ideia, nesse projeto nós estão envolvidos mais de 8 alunos de pós-graduação, de mestrado. Nós temos mais de 12 alunos de iniciação científica na graduação. E vai estar rendendo em vários projetos aí acadêmicos, né? E aí nós estamos aprendendo muito com essas mulheres também, né? Há um aprendizado, né, tanto prático que esses alunos estão realizando, quanto ao científico, né? Que todos esses dados vão nos possibilitar entender melhor qual é a ideal prescrição do exercício para esse grupo. Então, além também do aprendizado, né, que a gente está relacionado com a vida, né, dessas mulheres, com o social, então que é muito gratificante a gente ver, né, que antes chega uma aluna nossa uma vez que falou: nossa, eu não conseguia nem sair de casa, eu ficava só vendo novela e não tinha força para nada. Depois que eu comecei a fazer exercício, agora eu vou para todo lugar, eu ando, vou para minhas amigas, ou seja, eu estou conseguindo fazer até mais amigos, né, nessa idade. Então, ou seja, o exercício físico, uma simples mudança na rotina dela, trouxe um benefício que às vezes ela não teria se ela tivesse ficado lá só em casa, né, sem fazer nada. E elas têm uma força de vontade, que eu já tive a oportunidade de entrevistar algumas senhorinhas lá do Afrid, que fazem academia. Nossa, tem senhora que coloca, né, a gente no chinelo. Sim, você olha, eles têm uma disposição e uma força, né, para fazer tudo nas atividades do dia a dia, muito, muito importante, que às vezes é de dar inveja, né? Quem sabe a gente chega lá nessa idade, disciplina, né? Disciplina, importantíssimo. Eu queria que você divulgasse um pouquinho sobre as atividades do projeto. Sim. Bom, hoje então nós temos 2 projetos em andamento relacionados à menopausa e atividade física. Um projeto que é focado com mulheres hipertensas. Então, mulheres acima de 50 anos, não diabéticas, não fumantes, que não fazem reposição hormonal, podem participar desse projeto. E aí nós vamos atender essas mulheres ao longo desse ano e do ano que vem. Então nós estamos ainda formando algumas turmas. E aí nós vamos fazer avaliações com exame de sangue, exame cardiológico, exame de teste de exercício e aplicar um treinamento personalizado para elas durante um período de 2 a 3 meses. Esse é um projeto. Um segundo projeto que nós temos é um projeto com mulheres que já fizeram a retirada da mama, ou parcial ou total. Então são sobreviventes no câncer de mama, né, que nós chamamos, ou fizeram o esvaziamento axilar, tirando os linfonodos que tinham potencial câncer nela. E aí, para essas mulheres que já estão na hormonoterapia, ou seja, já fizeram a químio, ou a rádio, ou outro tratamento, e podem e precisam fazer exercício, aí para essas, a partir dos 40 anos, também podem participar do projeto lá na Educação Física. Então quem tiver interesse, né, nesses 2 projetos, pode nos procurar lá no campus de Educação Física, ou nos ligar também no telefone 3218-2965. E aí nós atendemos de segunda a sexta no horário comercial. Lembrando que tudo isso é gratuito, não tem custo nenhum, e ela vai receber todos esse feedback, né, dos exames, do treinamento, tudo gratuito, sem academia de graça, né? Exame de graça, né? E além disso, né, eu não mencionei, mas existem também alunos da nutrição, do curso de nutrição, que estão nos ajudando também, traçando um perfil nutricional delas e dando uma recomendação para que elas possam também ter uma alimentação saudável nesse período da vida. E nós temos também algumas professoras da fisioterapia que fazem algumas avaliações fisioterapêuticas, principalmente da musculatura do assoalho pélvico, que quando a mulher também está nessa idade, ela começa a ter uma incontinência urinária por falta de fortalecimento dessa musculatura do assoalho pélvico. Então elas também ganham exames para ver o que precisa de fortalecer, quanto precisa fortalecer, com exercício de fisioterapia também. E essas pessoas que ligarem lá, elas ficam num cadastro? Como é que é? Sim, nós temos um banco de dados, primeiramente a gente faz um cadastro delas, e aí, até por questão logística, e a gente não conseguia atender todos ao mesmo tempo, nós vamos formando turma ao longo do ano e ao longo do ano que vem todo. Então, mesmo se não tiver turma para começar agora, nós vamos ter aí ao longo do ano mais turmas. Provavelmente elas serão chamadas. E aí serão chamadas, nós vamos entrar em contato, né? Lembrando que tem que atingir também alguns critérios, né?
que os principais ser mulher acima dos 40, 50 anos, não diabéticas, não fumantes e que não fazem uso de terapia hormonal, a não ser essas que já passaram pelo tratamento de câncer. Ok, mais uma vez, muito obrigado pela presença, Guilherme. Eu que agradeço, estou à disposição caso precisem mais vezes. Que bom. Bom, o programa UFO no Plural de hoje vai ficando por aqui. Eu te espero na semana que vem com mais um tema. Muito obrigado pela audiência, um forte abraço. Tchau.